Irmãos, a Maranata e principalmente o Senhor Gedeutim, ele sofre dessa síndrome. Ele pensa que é Deus, mas não é, né? Irmãos, tem que alguém contar isso para ele, dizer que ele não é Deus, porque ele pensa que é Deus. Ele age como Deus, né? Quando ele diz que quem sai da obra são caídos, ou seja, ele diz que não há salvação, que perder a salvação, ele está agindo como Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da síndrome de Lúcifer. Irmãos, esse é o título de um livro que foi até o Caio Fábio que escreveu, tem muitos e muitos anos, acho que ele estava na Presbiteriana na época. Nós até temos ele aqui em casa, mas para dizer a verdade, eu confesso que eu nem cheguei a abrir esse livro, porque eu não quero nem fazer um estudo, eu quero só colocar aqui alguns versículos, algumas coisas. E eu peguei a própria Bíblia mesmo, né, e fui ligando os versículos, né, para mostrar para vocês, afinal, quem é aquele que sofre da síndrome de Lúcifer, né? Mas afinal, o que é uma síndrome? Irmãos, é uma reunião de sintomas que ocorrem em conjunto que caracteriza uma doença ou uma perturbação. E essa doença, irmãos, às vezes vai passando de uma para outra, né? E quem é Lúcifer? Bem resumidamente aqui para vocês, é aquele que queria ser Deus, né? Seu nome significa portador de luz. Irmãos, Jesus é a luz do mundo, ele é a própria luz. Lúcifer, ele é portador de luz, né? Ele é aquele que tenta imitar Deus, né? E ele é um iluminado, né? Portanto, quando se fala assim, aquele é um iluminado, você está querendo dizer que ele não é uma pessoa com um espírito do bem, entendeu? Né? Bom, e quais são as características dessa doença então? Irmãos, quem sofre dessa doença, da síndrome de Lúcifer, ele quer ser adorado, quer ser idolatrado, admirado. Irmãos, e sabe o que aconteceu com Lúcifer? Apesar da autoridade dele, irmãos, ele caiu, ele sofreu uma queda terrível devido à sua soberba. E Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez, ou seja, a exaltação, aquela grandeza, né? Aquela mania de grandeza, né? E a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, esse relato de Lúcifer está registrado em Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas nós não vamos ficar contando tudo aqui, falando todos esses versículos. Então, eu coloquei aqui apenas o 17, Ezequiel 28, 17, que diz assim, ó, que traz aqui as características dele. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra. Irmãos, então ele era o quê? Ele era orgulhoso. Ele era o quê? Bonito, belo, né? E ele tinha o quê? Sabedoria, né? E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ele se tornou então corrompido, ele se corrompeu. Tá vendo? Olha o que aconteceu com ele. Ele era sábio, tinha sabedoria, era bonito, mas se corrompeu. A corrupção acabou com ele. A altivez de espírito, a grandeza, tudo isso fez com que ele caísse, né? Lúcifer queria então ser semelhante a Deus, ser como Deus. Irmãos, as pessoas gostam de ser como Deus, sabe por quê? As pessoas gostam muito de julgar a salvação dos outros, né? As pessoas gostam de falar, ah, aquele ali vai para o inferno, aquele não, aquele ali vai ser salvo, né? Irmãos, nós não podemos ser como, isso aí é coisa de que sofre a queda de Lúcifer, né?
quem tem essa síndrome, né? Só Deus é que pode julgar, viu, irmãos? Então, Lúcifer queria ser semelhante a Deus, ser como Deus. Isaías 14:14 diz assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Tá vendo? Ele queria ser como o Altíssimo, né? E Ezequiel 28:12 diz assim: você era o modelo da perfeição. Olha só como é que ele era, hein? Esse querubim aí, né? Ele era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Que coisa maravilhosa, né? Era muito bonito mesmo, né? E você estava no Éden, no jardim de Deus. Ah, tá. Então quer dizer que ele estava lá no Éden, hein? Ele estava presente ali também quando houve aquele relato ali da queda também do homem. Ele estava ali, ele estava ali, né? E quem que ele era ali daquela, qual era a figura dele ali no Jardim do Éden nesse episódio? Ele era a serpente, irmãos, né? E qual foi o pecado então de Adão e Eva? Nós vamos também falar aqui de uma forma bem resumida. E para isso nós vamos voltar lá em Gênesis 3, verso 5. Diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, comer o fruto ali, né, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, serão como Deus, no original é Elohim, e tem Elohim, pode, de acordo com o contexto, tem várias traduções. E aqui, como tem algumas traduções que colocam, vocês serão como deuses, né? Porque é plural mesmo, né? No original aparece Elohim, que pode significar de acordo com o contexto, pode significar uma divindade ou um Deus verdadeiro. Mas aqui não está falando de um Deus verdadeiro. Serei como deuses, né? Pode aparecer então no plural deuses, e aqui aparece mesmo no plural, né? Seria uma divindade. Então o pecado de Adão e Eva era que eles queriam ser o quê? Eles queriam ser como Deus, né? Ser poderosos como Deus, ter o poder de Deus, poder de poder julgar, de condenar, né? Só Deus, irmãos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É o homem mesmo que se condena. É quando ele deixa de aceitar Jesus. É quando ele não aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, né? Então serão como Deus. Isaías 14:14 diz assim, ó: serei como o Altíssimo. Tá vendo? Né? E a serpente, irmãos, estava no Éden. O que ela fez? Ela seduziu aquele casal. Serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, ou seja, serão como juízes agora. Agora vocês, né, podem, né, julgar como vocês quiserem, né? Vocês querem ser como juiz, né? Poder condenar. É isso que muita gente faz, fica julgando a salvação das pessoas. Irmãos, nós nunca podemos jamais julgar a salvação de uma pessoa. Isso não cabe a nenhum homem nesse planeta Terra. Não cabe a ninguém, a nenhum de nós, né? E o que é ser como Deus, o Altíssimo? É concorrer com Deus. Isso sim é ser como Deus, né? Não estão mais debaixo do domínio de Deus, mas tem que agora concorrer com Deus. Foi isso que eles fizeram quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Passaram agora a concorrer com Deus, né? Passaram agora a querer dominar também, a querer governar, né? E Deus falou assim: olha, vocês vão governar, vocês vão dominar os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra, mas nunca um sobre o outro. Entenderam? Agora veio aquele desejo do homem querer dominar, né? Querer governar. Irmãos, e muita gente quer ser como Deus. Muita gente quer ser, né? E começa, sabe de onde? Dentro de casa, dentro do lar. Muita mulher, irmãos, quer ser como Deus também. Quer governar o marido, quer governar os filhos,
né, quer governar ali os pais, o pai, a mãe, às vezes mora ali dentro da mesma casa também, né, mas às vezes o marido também quer governar a mulher, né, quer controlar a mente da esposa, dos filhos, quer às vezes escolher a roupa da mulher, né, escolher ali como que ela tem que se vestir, né, a cor do esmalte dela, interferir nos gostos pessoais dela. Irmãos, né, o marido ele deve respeitar o gosto da mulher, o estilo da mulher, desde que seja dentro daquela decência, é claro, né? Uma mulher de Deus, ela sabe se vestir bem, né? Quando eu falo se vestir bem, é se vestir dentro do padrão de Deus, né? Dentro, né, da decência, né? Mas tem muito marido que fica interferindo em tudo, não deixa a mulher escolher, não deixa, né, a mulher, às vezes ela quer sair da igreja, né? Vou ser bem claro, já toquei nesse assunto em outro vídeo, mas muitas mulheres, irmãos, têm me mandado e-mail que querem sair, que estão sofrendo ali dentro e os maridos não deixam elas saírem, né? Por quê? Porque senão pega mal para ele, né? Ficar lá dentro sem a esposa. Ele quer a esposa, sabe para quê? Para ficar bem na foto. Mulher ali dentro, irmãos, da Maranata, do sistema religioso, ao lado do marido, só serve para ficar bem na foto, né? É só para aparentar que está tudo bem, que está tudo certo, né? E ela deixa a identidade dela de lado, ela deixa, né, às vezes, né, às vezes sua própria vida para ficar ali dentro, fazendo papel ali de esposa do marido, para acompanhar o marido e às vezes contra a vontade dela. Mas precisa, né? Parecer que a foto precisa ficar completa, né? Então ela fica ali, né? Para dar tudo certinho ali para ele, né? Tudo bem representado, né? E está cheio de gente assim, irmão, está cheio de homens assim, né? Você está me ouvindo, está falando, ah, não, mas eu não sou assim. Eu converso com a minha esposa, com os meus filhos, né? Eu levo em consideração tudo que ela fala. Que bom, irmãos, que bom que você está dizendo isso aí, né? Graças a Deus, né? Tem que ser assim mesmo. Mas, irmãos, nós sabemos que tem muitos obreiros, diáconos, né? Pastores aí dentro da Maranata, né? Que estão aí desse jeito, sabe? Querendo dominar a esposa, né? Coloca ela ali do lado dela só para a foto ficar bonitinha mesmo e obriga ela a ficar do lado dele, né? Para ele não ser disciplinado, para ele não ir para o banco, para ele poder alcançar lá, atender o tal do chamado, né? Tudo isso, né, irmãos? É uma tristeza mesmo, né? E o pior ainda, irmãos, é a mulher que está dentro da Maranata sem o marido. A situação é pior ainda. Porque quando ela está com o marido, irmãos, vou explicar. Por que o marido tem mais valor do que a mulher na Maranata? Porque muitas vezes é ele que trabalha, é ele que é dizimista, é ele que contribui financeiramente para a igreja. Então ele se torna uma figura mais benéfica, né, para a obra, né? Já a mulher não, muitas não trabalham fora. Então não é muito interessante para eles ali dentro, né? Então para eles é melhor que ela fique ali no banco mesmo. Então, quando eles entram na igreja, com o decorrer do tempo, entra um casal. Com o decorrer do tempo, o que acontece? O rapaz ele vai para frente, né? Ele vai ser obreiro, porteiro, sei lá o quê, e depois vai ser pastor. E a mulher vai para o banco e vai ficar ali no banco, ali com crianças, coisas aí, né? Tocar alguma coisa, cantar, sei lá o quê, né? Então, eles vão construindo, através disso, a mentalidade de que o homem tem mais valor do que a mulher, entenderam? O homem tem mais, ele é mais valorizado do que a mulher na Maranata. Na Maranata e em muitos outros lugares desse sistema religioso, né? Cria-se essa mentalidade, então, de que o homem tem mais valor do que a mulher. E ele faz valer isso dentro do lar,
e começa a impor os seus caprichos dentro do lar, né? Porque ele julga que ele tem mais valor do que ela, porque é assim que ele percebe as coisas dentro da igreja. Muitas coisas são colocadas de forma velada ali dentro, mas são validadas, porque eles vão fazendo as coisas e não falando. Eles vão fazendo as coisas e as coisas vão se firmando de forma velada. Entenderam, irmãos, como que acontece? Como que as coisas vão ocorrendo dentro da Maranata? Então, irmãos, marido que gosta de controlar tudo em sua volta, gosta de escravizar aqueles que estão que vivem ao seu redor. Tem muitos maridos, irmãos, que gostam de controlar tudo que está em volta dele. Controla a mulher, controla os filhos, controla todo mundo ali, né? Gosta de ser servido, nunca gosta de servir, só quer ser servido, né? Agora, o pai e a mãe deviam lembrar que filhos foram colocados no mundo, né, através deles, e eles têm responsabilidade sobre os filhos, mas não pode controlar a vida dos filhos. Tem que cuidar dos filhos, mas não é controlar, né? Pode governar a vida dos filhos, impor suas vontades ali, né? Interferir nas suas escolhas, né? Irmãos, e quem fica interferindo nas escolhas dos filhos, tudo isso, é aquele que sofre da síndrome de Lúcifer. Ele quer ser um Deus, né? E na Bíblia, irmãos, sempre tivemos deuses na Bíblia. Há vários relatos de deuses na Bíblia. Por isso que fala que o Senhor, ele é o Deus dos deuses. Ele é Deus das divindades, entendeu? Porque teve várias divindades na Bíblia, né? Um deles foi quem? Nimrod, já fizemos até um vídeo sobre isso. Foi uma pessoa ali que dominou o mundo todo na sua época. Ele era bisneto de Noé, né? Os faraós do Egito também, eles eram divindades, eles eram tidos como divindades, né? Faraós do Egito, nossa, não foram um deles lá que falou que todos os meninos na época de Moisés teriam que ser mortos, né? Inclusive um deles era o próprio Moisés, que era bebê, né? E foi escondido ali num cestinho. Por quê? Porque eles eram divindades, eles tinham o governo sobre a vida das pessoas, né? Eles é que davam o direito da pessoa viver, ou se eles quisessem, eles falavam, não, esse aqui vai morrer, esse aqui, né, tá condenado, não quero saber dele, joga lá no Nilo lá e pronto, né? Então outros também, Nabucodonosor não levantou uma estátua lá, né? Colocou uma estátua bem alta, bem grande lá, tal, foi consagrada a estátua e queria que todo mundo adorasse essa estátua, que todo mundo se prostrasse diante dessa estátua. Está lá em Daniel capítulo 3, né? Mas os amigos de Daniel não se prostraram. E onde que eles foram parar? Lá na fornalha, né? Foram lá parar no meio do fogo, mas Deus livrou eles, né? Herodes o Grande também foi uma divindade, Nero, né? Os imperadores de Roma, tanto que quando eles passavam, todo mundo tinha que se prostrar diante desses imperadores, falar ave César, não é? Então eles eram divindades também, né? Eles se achavam ser Deus, eles se consideravam Deus. E até mesmo os outros povos tinham que tratá-los como Deus, porque eles eram tidos como uma divindade, todos esses que eu citei, né? E eles sempre controlaram tudo em sua volta, até o direito à vida, como nós falamos, né? Esse vai morrer, esse vai viver, né? Isso nós já comentamos também. Então esses são os que sofrem a síndrome de Lúcifer, que querem ser como Deus. São os iluminados, entenderam, irmãos? E o que é ser Deus? É difícil, né? É complicado a gente explicar aqui o que é ser Deus, né? Mas eu vou só colocar aqui um salmo aqui para a gente ver uma das características de Deus, né? Então, o Salmo 115 diz assim:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Está vendo, irmãos? O nosso Deus, o Deus verdadeiro, agora eu estou falando do Deus mesmo, né? Com D maiúsculo, né? Esse Deus, irmãos, ele faz tudo o que lhe apraz, né? Tudo que lhe agrada. Deus pode fazer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser. Entenderam, irmãos? Deus não tem que dar satisfação para ninguém, porque ele é Deus. Deus, irmãos, a gente não tem que ficar indagando, perguntando por que ele fez isso, fez aquilo, como se ele devesse satisfação para o homem. Mas não é assim, não. E nós não podemos cobrar Deus de nada, porque nós não estamos em pé de igualdade com Deus, né? O nosso relacionamento de pé de igualdade está entre marido e mulher, isso sim. Então, o marido, quando sai de casa, irmãos, ele deve satisfação à sua esposa e a esposa ao marido, né? Ele não pode, irmãos, sair de casa sem dizer para onde vai, né? Deixa a mulher ali dentro de casa, os filhos, volta à tarde da noite, não responde, não diz nem onde esteve, porque ele acha, irmãos, que ele não tem que dar satisfação nenhuma para sua esposa. Isso, irmãos, é querer ser Deus, né? Irmãos, Deus, né? Nosso Deus maravilhoso, irmãos, é que não tem que dar satisfação nenhuma para nós, né? Porque Deus, irmãos, é Deus. Mas o relacionamento marido-mulher, sim, tem que dar satisfação, né, daquilo que faz. Por isso que ele casou, né? Para fazer a esposa feliz e a mulher para fazer o marido feliz. E para isso tem que ter uma vida compartilhada. Tudo pertence aos dois. Tudo é dos dois. E um deve satisfação ao outro, sim. E mulher, se você é casada, você deve satisfação ao seu marido, às suas decisões. E marido também deve satisfação à sua mulher, como já falamos, né? Irmãos, uma vez, vou contar uma coisa para vocês. Nós fizemos uma festinha aqui em casa. Nós estávamos comemorando o aniversário de uma de nossas filhas. E isso foi lá para 2008, 2009. 2009, por aí. E veio aqui em casa um pastor que era da Maranata. Ele já tinha deixado a Maranata há algum tempo. E ele veio aqui em casa. E as pessoas foram indo embora. E ele foi ficando, né? Sentou ali na cozinha, conversando comigo, com o Solo. E a hora foi passando, nisso já eram 2 horas da manhã. E o telefone dele tocou. Ele tirou, né, o celular ali do bolso e olhou para o celular e pá, não atendeu o celular. Eu pensei comigo, bom, 2 horas da manhã, o telefone toca, né, deve ser a esposa dele. Perguntei, era sua esposa? Ele falou assim, era. E você não quis atender sua esposa, não? Não. Ela sabe que você está aqui? Não. Você chamou ela para vir aqui em casa também? Não. Irmãos, isso é ser Deus. Entenderam? Porque ele acha que não deve satisfação nenhuma à esposa, nem atender o celular dela. Uma sexta-feira, 2 horas da manhã, o mínimo que ele podia fazer é falar, meu bem, já estou voltando para casa, já está tarde mesmo, estou indo para aí. Nem isso, não deu satisfação nenhuma, e achando que estava fazendo bonito ainda. Não, vou mostrar aqui quem é o macho aqui, né? Achou que fazendo isso ia trazer honra, glória para ele. Irmãos, isso é uma vergonha, um marido que faz isso perto dos outros. É uma vergonha, é vergonhoso uma coisa dessa. É feio você olhar e não atender a pessoa, né?
Quem faz isso é o Silvio, né? Ele mesmo confessou lá no seminário lá do Levita Fujão, né? Que quando ligavam para ele, e como a pessoa tinha saído da Maranata, ele não atendia telefone, né? Isso é feio, irmãos. Isso é horrível, né? Ainda contar de púlpito e esse pastor aqui em casa fazer isso na minha frente e na frente do solo. Que coisa feia. Achando que a gente ia, né, apoiar ele. Ah, não, tem que ser assim mesmo. Tem que ser não. Não é assim que tem que ser, não. De jeito nenhum. Ah, mesmo, né, mesmo que a mulher esteja de birra lá, não é assim, não. Ainda mais um horário desse, né? Tem que atender o telefone, sim, e dar satisfação para ela e ela para ele, os dois, né? O homem que sofre dessa síndrome tem sempre o desejo de impor sua vontade. Isso é uma doença, como já falamos, né? Isso tem que ser tratado. E sabe como que é tratado isso, irmãos? É com a conversão em Cristo Jesus. Mas é uma conversão genuína. Não é uma conversãozinha ali, não, do faz de conta, só para poder ter um cargo ali dentro da igreja, né? Só para poder ali ser porteiro, ser pastor, ser gestor, administrador, sei lá, o nome que dão, a nomenclatura que seja. Não, irmãos. A conversão tem que ser em Cristo Jesus e se tornar uma referência, um modelo a ser seguido. A mãe tem que ser um modelo a ser seguido para suas filhas e o pai para os seus filhos. Entenderam, irmãos? Tem que ser referência. E o homem espiritual, o homem convertido a Cristo, ele compartilha tudo com sua esposa e vice-versa. Como eu já falei, casamento é compartilhamento de tudo. Os dois agora são uma só carne. Agora, com relação a Deus, irmãos, as coisas mudam e mudam muito. Porque nós não estamos em pé de igualdade com Deus, como já falamos. Deus é Deus, guarde bem isso, irmãos. Mas, irmãos, o que tudo isso, então, tem a ver com a Maranata? Irmãos, a Maranata, e principalmente o senhor Gedeuti, ele sofre dessa síndrome. Ele pensa que é Deus, mas não é, né? Irmãos, tem que alguém contar isso para ele, dizer que ele não é Deus, porque ele pensa que é Deus. Ele age como Deus, né? Quando ele diz que quem sai da obra são caídos, ou seja, ele diz que não há salvação, que perder a salvação, ele está agindo como Deus, entenderam? Ele julga a salvação das pessoas. Quando ele fala, aquele ali vai ser comido por bicho, aquele ali vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, ele está agindo como um Deus que amaldiçoa, um Deus com D minúsculo, né? Que o Deus com D maiúsculo, ele abençoa. Irmãos, caído é aquele que caiu da graça de Deus, caiu em condenação. E aquele que quer ser como Deus, irmãos, ele quer sempre julgar, como nós falamos, quer julgar a salvação dos outros, né? E só Deus pode julgar a salvação do homem. Olha que coisa, viu, irmãos? Isso é muito grave o que eles estão fazendo, né? Agora só falando aí de caído, de apóstata, disso tudo aí. Gedeuti, irmãos, através da Maranata, ele quer controlar a vida das pessoas. Olha só, ele passou uma orientação ali através do Gilson, e acho que foi em maio que foi lida essa orientação, foi passado para todo mundo, que diz que não é para ninguém ficar acessando outros canais da internet, porque a mente iria ficar dividida, ou seja, as pessoas começariam a duvidar da doutrina da Maranata. Nós queremos recomendar aqui, fazer aqui algumas recomendações por orientação do Senhor, que é o seguinte: não se deve perder tempo, não perca tempo e se desligue dos programas que têm por objetivo destruir a fé. Essa é a primeira recomendação. Uma segunda, consulte ao Senhor se Deus está se agradando de ver a sua mente e até a sua casa dividida e destruída. E uma terceira recomendação, retire a sua participação, exclua os seus nomes desses sites. Muito bem, é uma recomendação que recebemos aqui para transmitir para os nossos irmãos, para os nossos irmãos da igreja.
3 recomendações. Gedeuti, irmãos, através da Maranata, ele quer controlar a vida das pessoas. Irmãos, outra orientação que essa é demais. Essa, olha, fica bem claro que Gedeuti, ele pensa que ele é um Deus mesmo, né? Um Deus com D minúsculo, né? Ele se acha, ele pensa, ele se julga ser uma divindade, né? E essa orientação é até bem antiga, diz assim: se alguém resolve sair do nosso meio, seja por exclusão ou por decisão pessoal, sabemos que não levará a Jesus nem o Espírito Santo, nem a Igreja Fiel. Irmãos, então quando ele fala assim, que a pessoa quando sai por exclusão ou por decisão pessoal, ela não leva a Jesus e nem o Espírito Santo e a Igreja Fiel, que é a própria Maranata. Irmãos, ele coloca Jesus e o Espírito Santo como se ele tivesse autoridade sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma enorme heresia. Isso é um absurdo. Olha, eu não gosto nem de repetir essa orientação. E eu estou aqui passando isso, mas estou até me sentindo mal, porque, irmãos, ele se coloca como se ele fosse Deus e Jesus, o Espírito Santo, estivesse submisso a ele. Olha que coisa gravíssima, que coisa horrível, meus irmãos, um negócio desse. Olha, isso é um absurdo. Gedeuti, então, é o detentor do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Olha que coisa triste, irmãos, um negócio desse. Outra coisa absurda que deixa bem clara a divindade do Senhor Gedeuti Gueiros é quando ele diz que a obra é filho único. Irmãos, nós sabemos que filho único, filho unigênito, é o Senhor Jesus, né? Nós somos co-herdeiros em Cristo. Irmãos, e quando Gedeuti diz que a obra é filho único, e ele compara a Maranata com Jesus. E foi quem então que gerou a Maranata? É Gedeuti. Logo, irmãos, Gedeuti, ele é Deus. Ele é o Deus desse Filho único. Assim como Jesus, né, tem como Pai o Deus soberano, a Maranata tem como seu Deus, o Deus com D minúsculo, Gedeuti Gueiros. Entenderam, irmãos? Logo, ele é Deus, porque ele é o Pai da Maranata. Ele deu origem a essa instituição. Ele gerou a Maranata. Irmãos, Gedeuti é Deus. Diz também que devemos almoçar obra, jantar obra. Ou seja, se alimentar da obra. Mas Jesus é o pão da vida. Está vendo que ele compara novamente a Maranata com Jesus? Jesus, irmãos, ele é o alimento que sacia o homem. Ele compara Maranata com o Senhor Jesus. Logo, quem gerou a Maranata, quem é o pai da Maranata, é Gedeuti. Ele é Deus. É ele que dispõe do pão da vida. É ele que tem o alimento através da Maranata. Mas o pão verdadeiro é só Jesus. A Maranata tem um pão, sim, mas um pão bolorento. Um pão todo bichado. E você vai aí para esse seminário, você paga para ficar comendo pão bichado, pão bolorento. Entenderam, irmãos? Abra teu olho, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, jovem. Né? Pare de comer pão bolorento. Né? Vá comer, se alimentar de Jesus, o pão da vida, através dos evangelhos, da palavra de Deus.
E Gedeutímons é uma divindade mesmo. Tão iluminado que ele toma até café com anjo. Isso ele já declarou, né? Que ele tomou café com anjo, né? E a Maranata, irmão, sempre foi controladora, manipuladora, mas ela está perdendo o controle da situação, né? E Gedeutímons está desesperado e deve estar pressionando sua liderança, irmãos, para não deixar mais ninguém sair. Agora eles estão aí o tempo todo fazendo seminário um atrás do outro, né, para não deixar ninguém sair, falando só deles mesmos, né, falando da grandeza deles, né? Estão ali se exaltando, mas a queda vai ser grande, viu? Já está sendo, né? E eles perderam também, irmãos, o controle disso tudo. Sabe quando que eles começaram a perder? Quando começou o Orkut. Não sei se você lembra disso. Muitos jovens começaram a usar e muitos foram disciplinados, perderam suas funções, deixaram de tocar na igreja. Muitos saíram da igreja nessa época, que não aceitaram essa disciplina aí, né? Por quê? Porque eles diziam que o Orkut era coisa do diabo, era coisa de Satanás, né? Só que depois do Orkut, irmãos, daí veio o quê? Aí veio Facebook, WhatsApp, né? Aí os irmãos começaram a abrir canal no YouTube, falando, contestando as doutrinas da Maranata. E por falar até em canal do YouTube, deu uma confusão aí, não foi? Irmãos, foi. Deu uma grande confusão aí, uns dias para trás, aí, com esse canal da Maranata, né? E o Josias, o radialista aí da Maranata, falou então que houve um problema técnico. Que coisa, né, irmãos? Tá vendo, irmãos? Eles não dão satisfação para os membros. Eles deviam ser mais transparentes, né? Eles estão agindo como aquele marido que faz o que quer, do jeito que quer, como ele quer, né? Irmãos, não é assim não. Eles deviam agir com transparência, ter consideração pelos membros, mas não tem consideração nenhuma, né? Se o membro pergunta alguma coisa, sabe o que eles fazem? Pá, vai lá e bate o telefone, né? Ou seja, disciplina a pessoa. Se a pessoa discordar de qualquer coisa ali, é disciplinado. Nada ali é levado em consideração, não existe diálogo. Ou você aceita ou você vai para o banco, né? E é assim mesmo, né? Os imperadores faziam assim. Ou aceitavam o governo deles, do jeito deles, ou então tinha outra opção. Era a morte, né? Ou era do jeito dos imperadores, do jeito que Nero queria, do jeito como o faraó queria, então vai para o Nilo, vai morrer lá na boca do jacaré, né? Então, irmãos, eles não agem com transparência, eles não dão satisfação de nada, né? Eles fazem como eles querem, do jeito que eles querem, porque eles se acham que são deuses, eles se acham uma divindade, né? Irmãos, outra coisa que abalou muito a Maranata, ainda vieram aqueles escândalos também em 2012. E esses escândalos, desses desvios de dízimos e ofertas, parece que foram 21 milhões, até hoje não tem nada solucionado. E eles não dão satisfação, ou melhor, parece que eles dizem que foi tudo solucionado, que não deu em nada. Irmãos, não foi solucionado, ainda está pendente todo esse caso aí. Mas eles não dão satisfação, eles não contam a verdade, não agem com transparência, né? É o marido lá, né? Que não diz aonde que ele andou, com quem ele andou, o que ele fez, né? Irmãos, não pode ser assim não, né? Tem que agir com transparência, tem que ser sincero, tem que ser leal, né? Eles exigem lealdade dos membros, mas não são leais aos membros. Eles exigem fidelidade de seus membros, mas na hora de serem fiéis, ou seja, de falar a verdade, eles não falam. Diz que houve um problema técnico. Olha, né? Complicado. Irmãos, e eles estão descontrolados. Eles não sabem para onde que eles atiram.
né? Só estão atirando para tudo quanto é lado. Estão atirando aí, né, os pastores que saíram, atiram no Anchieta, atiram no Júnior Magalhães, no Joaquim, né, Pastor Solo, derrubaram o canal o ano passado, Maranata em Questão, tentaram derrubar o do Júnior, acabou que caiu o deles aí, né? Tentaram derrubar um e eles que tropeçaram lá nas pernas lá, né? Que eles são bem... Nós já até comentamos isso já, acho que foi numa live, dizendo que eles são mal assessorados, são mesmo, são mal assessorados, né? Eles estão aí perdidos, né? Saem dando tiro para tudo quanto é lado, não sabem nem o que fazem mais, estão desgovernados. Irmãos, nosso Deus verdadeiro, Ele nunca perde o rumo. Deus, irmãos, o Deus com D maiúsculo, o nosso Deus soberano, Ele nunca fica descontrolado, Ele nunca perde o rumo, de jeito nenhum, irmãos. Mas o Deus da Maranata está descontrolado, está perdendo o rumo, né? E sabe o que está acontecendo? O barco está afundando. O barquinho ali, irmãos, está afundando. Tem a musiquinha ali que fala, né, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Mas o temporal, irmãos, da Maranata não está passando de jeito nenhum. Eita, que temporal difícil, né? Vocês aí da Maranata, que temporal, hein? Tá difícil de passar esse temporal, irmãos. Tá difícil. O barquinho tá balançando, tá balançando, tá balançando. E sabe o que vai acontecer? Esse barquinho vai virar e vai afundar. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Jesus Cristo nunca esteve, não está e talvez nunca esteve nesse barquinho aí. Por isso que ele está afundando. E vai a pique, viu, irmãos? E é triste a gente falar isso, né? É triste, mas é isso que vai acontecer. Né? Por quê? Porque a soberba é muito grande. A soberba precede a ruína, precede a queda. A altivez de espírito é muito grande. Né? A falta de transparência é muito grande. Então, irmãos, você que está me ouvindo aí, sai desse barquinho. Né? Não afunde junto com eles, não. Deixa aí esse barquinho aí afundar com eles mesmos, que são eles mesmos que estão provocando tudo isso. Né? Então deixa isso, irmãos. E você saia desse lugar e saia logo antes do barco afundar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a irmã que está me assistindo, o irmão aí também. Né? Priorize sua família, priorize seu marido, priorize sua esposa. Amém? E fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Graças a Deus.